Olá, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje de leitura e prática da nossa lição de hoje do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, parte 2. E hoje nós vamos receber juntos a lição 265. Eu só vejo a gentileza da criação. Mas antes nós vamos receber o tema especial que está nos guiando nessas lições, desse bloco de lições, desse bloco de 10 lições, que é o tema, o texto 5. O que é o corpo? E ele está na página 449 do livro de exercícios. E eu te convido a estar aqui agora, a escolher nesse instante, por esse professor interno que está em cada um de nós, que é cada um de nós, e que nos guia a cada instante. Parece que tem uma semana começando e eu te convido a entregar aqui agora, aí, na mente, na nossa mente, toda expectativa, todo planejamento, qualquer ideia sobre esse dia, esse instante, sobre a lição. Não sei o que está aí, mas esse instante é uma oportunidade de entrega. E agora juntos nós podemos lembrar da oração do nosso coração. O que a gente quer aprender agora, nesse instante? O que a gente quer confirmar? O que a gente quer compartilhar e reforçar em nós? Então, vamos muito juntos. Então, vamos lá. Texto 5. O que é o corpo? O corpo é uma cerca que o Filho de Deus imagina ter construído para separar partes do seu ser de outras partes. É dentro dessa cerca que ele pensa viver, para morrer quando ela decair e desmoronar. Pois no interior dessa cerca, ele pensa estar a salvo do amor, identificando-se com a própria segurança. Ele considera ser aquilo que é a sua segurança. De que outro modo poderia ele ter certeza de permanecer dentro do corpo, mantendo o amor do lado de fora? O corpo não perdurará, mas isso ele vê como uma dupla segurança, pois a impermanência do Filho de Deus
é uma prova de que as suas cercas funcionam e cumprem a tarefa que a sua mente lhes designou. Pois se a sua unicidade ainda permanecesse intocada, quem poderia atacar e quem poderia ser atacado? Vou repetir. Pois se a sua unicidade ainda permanecesse intocada, quem poderia atacar e quem poderia ser atacado? Quem poderia ser vitorioso? Quem poderia ser sua presa? Quem poderia ser vítima? Quem o assassino? E se ele não morresse, que prova haveria de que o Filho de Deus pode ser destruído? O corpo é um sonho. Como outros sonhos, ele às vezes parece retratar a felicidade, mas pode retroceder subitamente para o medo, onde nascem todos os sonhos. Pois só o amor cria em verdade, e a verdade nunca tem medo. Feito para ter medo, o corpo tem que servir ao propósito que lhe é dado. Mas podemos mudar o propósito ao qual o corpo obedecerá, mudando o nosso pensamento quanto ao que ele serve. O corpo é o meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade. Apesar de ter sido feito para cercá-lo irremediavelmente no inferno, a perseguição do inferno foi trocada pela meta do céu. O Filho de Deus estende a mão para alcançar o seu irmão e para ajudá-lo a caminhar pela estrada junto com ele. Agora o corpo é santo. Agora ele serve para curar a mente que ele tinha sido feito para matar. Tu te identificarás com aquilo que pensas ser a tua segurança. O que quer que seja, acreditarás que és um com ela. A tua segurança está na verdade e não em mentiras. A tua segurança é o amor. O medo não existe. Identifica-te com o amor e estás seguro. Identifica-te com amor e estás em casa. Identifica-te com amor e achas o teu ser. Hum.
Tento só de reforçar aqui o que ele traz nesse parágrafo 3, no finalzinho do parágrafo 3 e no comecinho do parágrafo 4. Na sentença 5 do parágrafo 3, ele diz assim, 4, na verdade. Sentença 4. Feito para ter medo, o corpo tem que servir ao propósito que lhe é dado. Mas podemos mudar o propósito ao qual o corpo obedecerá, mudando o nosso pensamento quanto ao que ele serve. O corpo é o meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade. Mais uma vez, nós estamos aqui lembrando do propósito e que a cada instante a gente pode escolher entregar o que quer que seja ao Espírito Santo, qualquer ideia, qualquer pensamento de tempo, de mundo, para que essas ideias elas se tornem um meio verdadeiramente útil, um meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade, né? Então, essa é a verdadeira utilidade. Ela só é possível no sistema de pensamento do Espírito Santo, porque é a única, o que é verdadeiramente útil é esse retorno, né? Então, muitas vezes a gente acha que é sobre fazer alguma coisa útil, né? Aqui, que ajude alguém, que e aí, obviamente, de acordo com a minha percepção de ajudar, né? O que eu acho que é ajudar. E mesmo às vezes estudando um curso de milagres, a gente quer, né, ser verdadeiramente útil. Então, o perdão o perdão nos lembra dessa verdadeira utilidade, que é a cada instante convidar o Espírito Santo, a cada instante escolher por um outro jeito de olhar para o mundo. Então, o corpo e qualquer outra ideia, porque tudo é pensamento, quando a gente entrega ao Espírito Santo, a gente já reconhece o que a gente pensa, sente, acredita e entrega isso. A gente experimenta essa verdadeira utilidade, porque o Espírito Santo faz de qualquer coisa que a gente entregue a Ele, qualquer ideia, qualquer pensamento, um meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade. Ele vai reinterpretar isso e vai nos lembrar do que nós realmente somos. Mas se eu escolho entregar isso para o ego, eu estou entregando para o nada e estou colocando um propósito equivocado, dando um significado que não me levará a lugar nenhum, porque é nada, já é nada. E, e eu vou experimentar os efeitos disso, a culpa, né? Vou reforçar isso em mim, né? A culpa, o medo, a ideia de pecado. Então, mais uma vez aqui essa lembrança do propósito, que é a nossa única escolha mesmo, enquanto nós acreditamos que estamos aqui. Então, vamos lá. Lição 265. Eu só vejo a gentileza da criação. Eu, de fato, compreendi mal o mundo.
porque coloquei nele os meus pecados e os vi olhando de volta para mim. Como pareciam ameaçadores, e como me enganei ao pensar que o que temia estava no mundo e não apenas na minha mente. Hoje vejo o mundo na gentileza celestial com que brilha a criação. Nele não há medo, que nenhuma aparência dos meus pecados venha obscurecer a luz do céu que brilha no mundo. O que lá se reflete está na mente de Deus. As imagens que vejo refletem os meus pensamentos. No entanto, a minha mente é una com a de Deus. E assim posso perceber a gentileza da criação. Em quietude, quero olhar para o mundo que reflete apenas os teus pensamentos, assim como os meus. Que eu me lembre de que eles são os mesmos e verei a gentileza da criação. Sinto de repetir esse parágrafo 2. Em quietude, quero olhar para o mundo que reflete apenas os teus pensamentos, assim como os meus. Que eu me lembre de que eles são os mesmos e verei a gentileza da criação. Vamos juntos ficar uns minutinhos aqui em silêncio e já voltamos.
Eu só vejo a gentileza da criação. Eu estou sentindo de ler os comentários do Ken Wapnick sobre essa lição de hoje. Então, só procurando aqui. Achei. O Ken, ele foi um dos primeiros professores de um curso em milagres, né? Assim, ele compartilhou muito conteúdo e os comentários sobre as lições são bem claros e didáticos, então vamos juntos aqui receber o que que tem para nós. É relativamente curto o comentário, então vamos junto. Então, lição 265, eu só vejo a gentileza da criação. Essa lição contrasta os conceitos familiares de projeção e extensão. Nós olhamos dentro das nossas mentes e julgamos se a culpa ou o perdão é real. Qualquer pensamento que escolhemos, é o que escolhemos perceber do lado de fora. Se for a culpa do ego, suas projeções são percebidas nos outros. Se for o perdão do Espírito Santo, suas gentis extensões são a base para nossos relacionamentos. Essa é a mensagem de Jesus para nós aqui. Jesus descreve o que todos nós fazemos de fato, como o mundo foi feito. Nós tornamos o pecado real na mente, negamos sua presença e o projetamos. Agora, acreditamos que o pecado está em corpos ao nosso redor, o nosso ou os dos outros, mas não em nossas mentes. Lembre-se dessas linhas importantes e familiares. E agora ele traz um trecho que está no capítulo 21, Introdução, parágrafo 1. A projeção faz a percepção. O mundo que vês é o que deste ao mundo. Nada mais do que isso. Ele é a testemunha do teu estado mental, o retrato externo de uma condição interna. E agora ele faz um comentário sobre as sentenças 2 e 3 da lição, quando Jesus fala: como pareciam ameaçadores, e como me enganei ao pensar que o que temia estava no mundo e não apenas na minha mente. E aí ele diz: essa é uma declaração sucinta sobre o plano do ego para negar o pecado percebido em nossas mentes e vê-lo do lado de fora. No entanto,
percebendo que cometemos um equívoco, agora mudamos nossas mentes e dizemos: hoje vejo o mundo na gentileza celestial com que brilha a criação. Nele não há medo. Que nenhuma aparência dos meus pecados venha obscurecer a luz do céu que brilha no mundo. No manual, Jesus lista a gentileza, e aqui ele está falando do manual dos professores, que está no finalzinho do livro, um curso em milagres. Jesus lista a gentileza como a quarta das 10 características dos professores de Deus, e a sua discussão a contrasta com a maldade. Assim, escolher a culpa e o pecado como realidade é tornar o dano real, o que significa que o mundo pecador e amedrontador é tornado real também. No entanto, com o Espírito Santo como nosso professor, só a gentileza do amor de Deus é refletida aqui. O amor na mente de Deus está refletido no mundo. E uma vez que o que eu percebo é um reflexo dos meus pensamentos são imagens que eu fiz, é uma lição do livro de exercícios da parte 1, a lição 15, e unir meus pensamentos com o Espírito Santo, a gentileza da criação é tudo que vejo. E aí ele traz o parágrafo 2 da lição. Em quietude, quero olhar para o mundo que reflete apenas os teus pensamentos, os pensamentos de Deus, assim como os meus. Que eu me lembre que eles são os mesmos e verei a gentileza da criação. Em outras palavras, meus pensamentos não são diferentes dos de Deus. No mundo real, nós entendemos que tudo o que jamais pensamos, da mente certa ou da mente errada, é um sonho. O que resta agora é o instante final de reconhecimento de que Deus e seu Filho nunca estiveram separados. Sem separação não existe pecado, culpa ou medo. E a gentileza da criação é restaurada à consciência das nossas mentes santas, conforme desaparecemos, pois já aconteceu, no coração gentil de Deus. Uau! É simples assim. O que eu escolho na minha mente é o que eu vou perceber refletido fora de mim. Porque a extensão, o compartilhar é inerente à condição da nossa realidade, à realidade. Só que nesse momento nós estamos usando isso de forma equivocada e ao invés de estender o amor, a gente usa essa capacidade, digamos, para projetar a culpa que nós não queremos olhar dentro de nós. Então, como eu não quero entrar em contato e reconhecer esse equívoco na minha mente, eu dou um jeito de colocar isso fora de mim, na tentativa de me livrar disso, de não ter que olhar para isso. Só que o meu irmão é o meu salvador. E tudo que eu percebo vai me dar notícias do que eu estou escolhendo na minha mente. É só o que eu percebo, né? É o que eu percebo. E aí eu sinto que a gente precisa de muita ajuda, mas muita ajuda, assim, eu falo para me lembrar, porque esse está sendo aqui
a sala de aula para mim. Essa tem sido uma sala de aula frequente aqui. Desistir de interpretar. Desistir. Inclusive, os símbolos que parecem é, muito coerentes com os ensinamentos de um curso de milagres. Desistir de interpretar símbolos, porque é tudo, porque a gente faz isso o tempo inteiro. E quando a gente começa a estudar, a praticar, o ego também vai junto. E eu vejo o quanto isso tá tão. É um vício, a gente é viciado nisso, em ficar interpretando tudo, os símbolos, né? Eu tenho nossa, tá sendo um convite observar isso na minha própria mente, sabe? É, porque essa tentativa de interpretar tudo é só uma forma de que a gente é uma forma assim bem sutil de confirmar que eu sei alguma coisa, que eu conheço alguma coisa, né? Então, o convite é só para observar, sem julgar, sem interpretar, né? E escolher de novo. Se eu estou percebendo medo, culpa, pecado, falta, erro, separação, distanciamento, sei lá, ou euforia, saudade, não sei. O que que eu estou percebendo? O que eu percebo tá me contando com quem eu estou me unindo, o que que eu estou escolhendo na minha mente. Não é sobre o que eu faço, não é sobre as experiências no mundo, porque a gente sempre dá um jeitinho de trazer a verdade para a ilusão. E a gente gosta muito de dizer de mensurar. Deixa eu ver se Deus está aqui mesmo. Me fala da sua vida. O que que você tem vivido? Para eu ver se você realmente é abençoado por Deus. Se você realmente ouve a voz por Deus. A gente fica observando as experiências, as formas que são muito atraentes para interpretar isso, né? E nossa, tem uma oração aqui, sabe? Para desistir disso. Porque isso não é nem que nos afasta, mas isso não precisa ser assim, sabe? No sábado a gente teve uma imersão em São Paulo, foi muito profunda, assim, foi simples, profunda no sentido de simples. E eu compartilhei isso que eu vou compartilhar agora, que é muito simples, sabe? Que que eu tô sendo lembrada disso. Para o ego, o despertar é algo distante e difícil, distante. É como se isso estivesse no tempo, né? E é como se o despertar ele fosse pessoal. Priscila desperta, né? Então a gente está sempre trazendo para o tempo, para a ilusão. A gente está sempre dando um jeito de encaixar, de forjar isso, trazer para cá, porque é o nosso desejo de continuar é, nesse auto-engano, né?
Então, parece, né, para o ego, o despertar ele é individual, ele é pessoal, Priscila vai despertar, e isso é algo distante, muito difícil, e muito distante. É um processo longo, porque é essa percepção de tempo, né, do sistema de pensamento do ego, é tempo e espaço, né? Tudo é tempo e espaço. Então, nossa, vai demorar, tem muita coisa para perdoar. Quando eu perdoar essa ideia? Nossa. E aí, às vezes, a gente parece experimentar medo de coisas muito que a gente julga e interpreta, como eu compartilhei em algum momento aqui. É, às vezes a gente sente medo de uma formiga, e aí a gente fala, nossa, aí o ego diz, nossa, você está muito atrasado, olha aí, você com medo disso, isso não tem nenhuma relevância uma confusão que a gente vai fazendo, porque é tempo e espaço, né? A gente está ali confirmando as ideias de tempo e espaço. E não há nada que possa nos afastar desse instante em que nós já lembramos do que nós realmente somos. E o que nos afasta disso, que não é nem que nos afasta, é que eu não encontro outra palavra agora, assim. Não é essa exatamente, porque nada pode nos afastar daquilo que Cristo quer que a gente veja. Mas é a única forma que eu consigo colocar aqui. O que nos afasta desse instante em que nós já lembramos, porque a gente só vai lembrar disso, é a nossa decisão. Agora não, agora não. Essa é a nossa decisão a cada instante. Agora eu não quero me lembrar. Agora eu não quero me lembrar. Sabe o modo soneca do celular, quando o alarme toca e a gente coloca mais 10, mais 10, mais 10. Você sabe que você vai acordar, mas só mais 10, só mais 10. É uma decisão a cada instante. É só isso. Simples assim. Mas nós estamos muito esquecidos, né? E aí o que o ego diz? Nossa, isso vai demorar muito. Essa lembrança aqui que eu me lembre de que eles são os mesmos. Eu me lembrar que os pensamentos de Deus são os mesmos que os meus. É esse instante de lembrança em que eu desperto e eu reconheço que não tenho pensamentos separados dele e que esses pensamentos que eu penso que eu tenho a parte dele são só imagens que eu fiz para não lembrar dos meus reais pensamentos, que são aqueles que são os pensamentos que eu penso com o meu pai. Pensamentos que, inclusive, eu não consigo fazer imagens com esses pensamentos de Deus, porque Deus não é uma imagem, porque não está no tempo e no espaço. Aqui é só imagens, só imagens, né? Então, nossa, o que nos afasta do despertar é o tempo. Nossa, vai levar muito tempo, quantas vidas, né? Entre aspas. Não, não é o tempo, é uma decisão de lembrar, é uma escolha. E aí a gente está treinando, né? A cada instante que eu escolho o Espírito Santo, a cada instante que eu escolho de novo, eu estou treinando me lembrando, treinando essa lembrança, treinando a minha mente. Uma mente sem treino nada pode fazer. Então, a cada instante eu estou treinando, é um treino, né? Cada vez que eu escolho de novo, eu me lembro, me lembro mais e me lembro, vou me lembrando disso. Então, não tem nada que possa nos afastar desse instante, porque ele já aconteceu. Em última instância, nada aconteceu, mas nós já nos lembramos, né? Já que nós estamos acreditando aqui nisso, nós já nos lembramos. Então, sabe quando você está estendendo, você estende, eu dei esse exemplo na imersão, né? Quando você coloca a roupa na máquina ou faz alguma outra coisa aí que você, na sua rotina, pode adaptar esse exemplo. Você estende uma roupa na máquina e aí você esquece que você colocou a roupa na máquina e depois você lembra que você tinha uma roupa, tem uma roupa para estender.
Como que você lembra? Você só lembra. Nossa, coloquei uma roupa na máquina e esqueci, vou estender. Simples assim, a lembrança, simples assim, a gente pode treinar isso a cada instante, escolhendo o perdão, escolhendo o Espírito Santo, treinando a nossa mente, né? E esse instante de lembrança já foi decidido por nós mesmos. Por isso que o roteiro está escrito, né? Então, é, não há nada a ser feito mesmo, a não ser a gente a cada instante se voltar para a mente e convidar o Espírito Santo para traduzir e interpretar tudo, gente, é tudo, tudo, tudo. E a gente começa a fazer isso de uma forma até mesmo espiritual, sabe? Interpretando as coisas, interpretando. Inclusive dizendo muitas vezes, e aqui eu estou falando para mim mesmo, para eu me lembrar, que é resistência. Nossa, isso está aqui acontecendo porque é resistência do ego. A gente não sabe nada, 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 nada. A gente não precisa interpretar isso, porque a gente não sabe. A nossa função é só e somente só perdoar. Só perdoar. Entrar em contato com a sensação interna, com o que eu sinto e com o que eu penso. E se eu não estou me sentindo em paz com o que eu estou percebendo, eu tenho a escolha. Eu tenho a oportunidade de escolher de novo um outro sistema de pensamento que é o meu lugar, né? Então, eu só vejo a gentileza da criação, que nesse dia a gente realmente se abra para o que que é essa gentileza, Jesus? Porque o ego tem uma versão de gentileza. Ele tem uma versão do que é ver, ele tem uma versão de tudo que está nessa lição. Ó, eu só vejo a gentileza da criação. Ele sabe o que é eu, ele sabe o que é ver, ele sabe o que é gentileza e ele sabe o que é criação. Ele tem uma interpretação para cada um desses conceitos aqui. Mas será que é o que Jesus está querendo nos mostrar, nos ensinar? O que é esse ver, Jesus? O que é essa gentileza? O que que é essa criação? O que que é isso? Eu quero experimentar, eu quero clareza sobre isso, sem interpretar, sem interpretar. Porque o ego, ele sempre interpreta, né? E é um sistema dual, então, ele vê gentileza, mas ele também não vê gentileza. E aqui eu só vejo a gentileza da criação, só gentileza. Só vejo gentileza, nada mais. Só gentileza. O que é isso? Então vamos muito juntos abrir nossa mente, nosso coração para realmente experimentar isso e desistir desse auto-engano, desse engano, sabe? É isso. Que alegria lembrar disso agora. Meu Deus. É isso, amores. Gratidão por estarmos juntos aqui, reforçando o nosso sim e vamos aceitar o nosso papel nesse plano. Vamos juntos. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.